Amém, irmãos? Graça e paz. Como é que vai vocês? Vamos dar um tempinho aí, chamar o pessoal que vai entrando agora para participar da nossa live. Amém? Em nome de Jesus, nós vamos iniciar nosso culto de adoração ao nosso Deus. E nós queremos começar orando. Eu tive uma inquietação no meu coração de nós orarmos pelos missionários que estão no campo. E estão em vários lugares, né? Então nós vamos dar início com a oração. Em seguida nós vamos estar orando também pelos missionários, tá bom? Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui nesta noite e suplicamos que o Senhor venha em nosso meio abençoar nossas vidas, que o Senhor venha falar conosco através do teu Espírito Santo, que o Senhor se faça presente neste lugar, que a tua glória se manifeste, que o teu poder seja real aqui em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir a ti, Senhor, pela nossa igreja, pelos irmãos, Senhor, aqueles que estão em suas casas, neste momento, assistindo, Senhor, através desse vídeo, que o Senhor vá ao encontro deles, que o Senhor toque suas vidas, que o Senhor esteja trazendo paz, que o Senhor esteja trazendo descanso emocional. Pai, esses dias onde as pessoas estão confinadas em seus lares, nós sabemos que são dias de muito estresse, muita inquietação. Eu peço, Deus, que o Senhor remova dos nossos corações toda inquietação, todo estresse, toda ansiedade. Pai, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, esteja, Senhor, fortalecendo a fé de cada um, não deixando com que nós venhamos a vacilar na nossa fé, mas que venhamos continuar firmes, confiando, firmes na esperança, firmes na convicção de que o Senhor está conosco, porque o Senhor prometeu na tua palavra. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada irmão, Senhor, que o Senhor vá ao encontro de cada um deles, que o Senhor mova na vida deles. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor toque com o teu poder agora, traga paz, traga segurança, traga saúde, imuniza o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, nos guarda, assim como tu guardaste o povo de Israel, quando veio aquelas pragas sobre os egípcios. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja nos guardando, que o Senhor esteja livrando o teu povo. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço nesta hora, eu te peço pela nossa nação. Pai, o Brasil está passando por um momento muito melindroso, o Brasil está atravessando um momento de crise na política. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha colocando todas as coisas em ordem, que esta palavra que tem na nossa bandeira, que diz ordem e progresso, seja uma palavra real, seja um acontecimento real na nossa nação. Pai, muitos que estão usurpando do poder, muitos que estão se aproveitando do poder para querer tirar proveito, muitos que estão aterrorizando a população, amedrontando as pessoas para tirar proveito político, financeiro. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor quebre toda essa artimanha do diabo, em nome de Jesus, que o Senhor traga paz na nossa nação, que o Senhor traga livramento, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós pedimos a tua bênção. Ó Senhor, nós cremos que o Brasil é uma nação escolhida. O Brasil é uma nação que o Senhor tem separado e o Senhor vai usar o Brasil para alcançar o mundo, Senhor. O Brasil será o celeiro de missões para o mundo. Eu creio nesta palavra, esta palavra que foi profetizada há muitos e muitos anos atrás, e eu creio nesta palavra, no cumprimento desta promessa para a igreja brasileira. Oh Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos agora interceder pelos nossos missionários. Nós temos o Marcos, a família Firmo, que está lá em Moçambique. É o Marcos, a sua esposa, as suas filhinhas, tem 2 filhinhas. A esposa dele chama-se Priscila, as filhas chamam-se Radassa e Liz. Eu quero que nós estejamos orando por eles. O Tiago, a Priscila, a Radassa e a Liz. Eu vou chamar a minha esposa aqui, pedir para que ela faça essa oração
pelos nossos missionários que estão lá em Moçambique. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor também os missionários. Que o Senhor venha, Deus, com teu poder, visitando aquela nação de Moçambique. Senhor, quebra todas as resistências, Senhor, despedaça todas as fortalezas. Que esses sejam dias, Deus, de um grande mover do Senhor no meio do teu povo. Nós cremos, ó Deus, que no meio de tudo isso, Deus, o Senhor tem um propósito muito maior, Deus. E nós te pedimos que o Senhor levante, Deus, no meio, Deus, dessa terra, o teu povo. Que o Senhor traga um grande avivamento, Deus. Não somente ali em Moçambique, Deus, mas também em toda a terra. Que toda a terra seja visitada pelo teu poder. Nós declaramos, Deus, que é chegado um tempo novo. Um tempo de restauração, Deus, espiritual, econômica, política. Que toda a terra ela experimentará um grande mover do Senhor. E nós te louvamos por isso, porque nós sabemos que o controle ele está nas tuas mãos. Nós sabemos, ó Deus, que nada acontece sem a permissão do Senhor. E por isso, Deus, nesse momento nós te agradecemos, Deus, porque tem sido dias difíceis, ó Deus, mas nós sabemos que não estamos sós. Ainda que haja essa tempestade, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E nós sabemos que coisas sobrenaturais acontecerão nesses dias. Que no final de tudo isso, Deus, nenhum de nós seremos mais os mesmos. Nós sairemos, Deus, da nossa zona de conforto. Nós nos encontraremos, Deus, no centro da tua vontade, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor traga uma restauração espiritual, ministerial, religiosa, política. Muito obrigada pelo que o Senhor tem feito pelo Brasil, porque é fato de que o Brasil está sendo guardado pelo Senhor e que o Senhor continue, Deus, realizando o teu propósito, dá sabedoria e graça, Deus, aos missionários que estão no campo, Deus, que deixaram suas casas, suas famílias, Deus, e que estão nesses lugares proclamando o teu nome, levando o evangelho, e que o Senhor venha, Deus, com o teu poder, despedaçando todas as fortalezas, tudo aquilo que se levanta para impedir que o evangelho seja pregado, Deus, nesses lugares, que seja quebrado, Deus, e que o Senhor traga ousadia no meio do teu povo, em nome de Jesus, para que aconteça de acordo com a tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, nós estamos aqui clamando ao Senhor. Amém. Agora eu quero, hoje é dia 19 de abril, né? É comemorado o dia do índio, o dia das nações indígenas, dos povos indígenas. E nós sabemos que os povos indígenas do Brasil ainda é um campo missionário, ainda existem muitas aldeias para serem alcançadas, muitos indígenas que também precisam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, ter a tradução da Bíblia na sua língua. Então nós vamos, neste momento, fazer uma oração pelos povos indígenas do Brasil, em nome de Jesus. Eu vou pedir à pastora Cláudia que faça esta oração. Senhor, neste momento quero apresentar, Senhor, a cada povo indígena, Pai, cada tribo, Deus, que do nosso país, Senhor, vem agora abençoando. Deus, derrama da tua graça, do teu poder, dos missionários já existentes nestes locais. Senhor, vai fortalecendo. Senhor, vai trazendo o suprimento físico, suprimento material, espiritual, Senhor, para os missionários que estão ali, ó Deus, levando a tua palavra, pregoando ali a tua palavra para esse povo, ó Deus, que necessita ouvir de ti, necessita ouvir da tua palavra, ser transformados para a glória e honra do teu santo nome, que eles venham conhecer o teu poder, manifestar a tua glória. Aquelas tribos que já te conhecem, derrama, continua a derramar teu fogo, Senhor, continua a derramar o teu fogo sobre essas tribos que já te conhecem, ó Pai, a cada filho teu que já está ali naquele lugar, que eles possam ser a cada dia fortalecidos em ti, ó Pai, cheios do teu Santo Espírito, Senhor. Vem com teu poder sobre esta nação, sobre essa nação indígena, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo conflito, Senhor, seja desfeito, que todo, Senhor, homem que queira, Senhor, tomar a terra dos indígenas, que seja, Senhor amado, colocado no seu coração, deixado eles em paz, ó Pai, traz paz às tribos indígenas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e bendizemos, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Quero fazer ainda uma oração pelas pessoas que estão enfermas. Sabemos que essa pandemia tem atacado muita gente em todas as nações do mundo.
todos os continentes, ela já se instalou. Mas eu creio que Deus vai fazer milagres, em nome de Jesus. Deus já tem feito milagres, mas Ele vai fazer mais, em nome de Jesus. O nome dEle vai ser glorificado. Nós vamos clamar agora. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, nós clamamos, nós suplicamos a Ti, levantamos um clamor por todas as pessoas, Deus, que estão infectadas com esse vírus. Que o Senhor vá ao encontro dessas pessoas, que elas sejam curadas. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor dê sabedoria aos médicos também, que a ciência encontre imediatamente o remédio para resolver essa situação. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor guarde. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor livre, que cesse esse número de mortos, que com essa doença, que cesse em nome de Jesus, que a cura apareça, que as pessoas experimentem grandes milagres. Pai, nós oramos ainda, Senhor, em prol daquelas famílias enlutadas, que não puderam enterrar os seus mortos. Pedimos que o Senhor vá ao encontro dessas famílias, pedimos que o Senhor console essas famílias, que o Senhor traga paz, traga refrigério. Senhor, nós sabemos que os dias são difíceis, os dias são maus, mas nós confiamos no nome do Senhor. A Tua palavra diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Oh Senhor, a Tua palavra diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor é Deus, o Senhor é quem dá ordens, o Senhor é quem faz cessar a guerra. Pai, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder nesses dias, manifesta uma unção de cura no meio do Teu povo, manifesta, levanta a Tua igreja com uma unção que nunca houve, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero ainda apresentar em oração o pastor Nelson, também lá de Moçambique, com as crianças que ele alimenta ali, que ele tem um trabalho muito maravilhoso, um trabalho social com crianças órfãos. Nós vamos orar por ele, por esse projeto, amém? Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ainda que o Senhor vá ao encontro do pastor Nelson, sua esposa, seus filhos, vá ao encontro daquele projeto que ele está ali desenvolvendo com aquelas crianças. São muitas crianças, meu Deus, e ele necessita de recursos financeiros para dar prosseguimento a esta obra. Eu peço, Deus, que haja provisão, que o Senhor levante mantenedores. Pai, em nome de Jesus, pessoas com disposição em seus corações para ajudar essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha com o Teu poder, abençoa, meu Deus, a vida do Teu filho ali, a missão ali, em nome de Jesus. Coloca a Tua mão, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amado, nós vamos trazer uma palavra. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, do capítulo 9. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Amém? Glória a Deus. O versículo 10, capítulo 9, do versículo 10 até o versículo 19. Nós vamos ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 10 ao 19. A visita de Ananias. Glória a Deus. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando.
e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhes mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhes caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém? Vamos fazer uma oração, pedir que o Espírito Santo esteja usando esta palavra para falar aos nossos corações nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me coloco nas tuas mãos, eu deixo com que o Senhor faça teu querer em mim, Senhor. Eu me entrego nas tuas mãos, libero a minha vida agora, para que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa falar com a tua igreja, trazer uma palavra que venha nos fortalecer, que venha nos desafiar, que venha, Senhor, abrir nossos olhos, que venha nos levar a cumprir com a tua vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço nesta noite, vem Espírito Santo, eis-me aqui em tuas mãos, que não sejam as minhas palavras, mas as tuas palavras, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Bem, eu quero falar hoje sobre Ananias, um exemplo de igreja, um modelo que nós devemos copiar como igreja, que nós devemos seguir. Nós sabemos que Ananias era um discípulo, e ele era um discípulo que estava no anonimato, pois ele aparece duas vezes na Bíblia. Ele aparece nesse capítulo 9 de Atos, quando o Senhor chama para que ele vá até Saulo, até a casa de Judas, para orar por Saulo. E depois aparece no capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, quando Saulo, contando o seu testemunho, ele fala sobre Ananias. E depois a gente não vê mais falar de Ananias em momento algum. E eu estava refletindo esses dias de grande reflexão. Esses dias têm sido dias onde a gente tem tido tempo para refletir muitas coisas, refletir bastante. E eu comecei a pensar na vida desse discípulo de Jesus, desse discípulo que era um homem que estava no anonimato, que não aparecia, que não estava nos holofotes, mas era um homem que ele ouvia Deus. E foi um homem que Deus usou num momento muito propício e numa hora muito importante na história da igreja e na vida de Paulo, um grande apóstolo, que ainda não era naquele momento. Então eu quero colocar aqui, apresentar para vocês algumas características que nós podemos ver, alguns exemplos que nós podemos ver em Ananias, que nós como igreja podemos aplicar, trazer para nossas vidas, no nosso dia a dia. Porque a igreja, esses dias, eu vi um pastor chegou aqui em minha casa, conversando comigo e minha esposa, e eles assim, tão tristes porque a igreja fechou, porque o diabo está fechando a igreja, e essa coisa toda. E eu comecei a meditar assim, eu digo, a igreja somos nós, a igreja não está fechada. O que está fechado é o salão de reunião. Mas nós estamos aqui, a igreja do Senhor está viva, amém? Glória a Deus, nós estamos vivos e reflexivos. Então, precisamos ter essa compreensão. Em primeiro lugar, uma das características que nós encontramos em Ananias é que Ananias ele tinha experiência, as manifestações espirituais
são uma realidade em sua vida. No versículo 10 que nós lemos, diz assim, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Amém? Então o Senhor se apresentou a ele numa visão. E o importante aqui é que nós não encontramos em momento algum dizer que Ananias ficou espantado com aquela visão, ficou assustado, como que fosse uma novidade. Não, aquilo era comum no dia a dia da igreja. A igreja de Atos dos Apóstolos, eles presenciaram muitas manifestações espirituais, eles presenciaram muitas manifestações de aparição de anjos no meio deles, e o Senhor se apresentando. A Bíblia conta no capítulo 9 que Saulo, ele estava com ordem para ir a Damasco, matar os cristãos. Ele estava com ordem, ele era fariseu e ele estava com autorização para prender os cristãos porque estavam pregando o evangelho, um período em que a igreja estava sendo bastante perseguida. E no momento, no caminho, eles têm um encontro com Jesus, porque veio uma luz do céu, caiu sobre ele, e ele caiu prostrado, sem enxergar nada. E Jesus falou com ele, o Senhor disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse, quem és, Senhor? Não é, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Disse, não, Senhor, não é o Senhor que eu persigo, eu estou perseguindo esses crentes, essa seita. Né? Então ali Paulo teve aquela experiência com Deus e Jesus trabalhou na vida dele e ele foi para a casa de Judas, na rua direita, e lá ficou 3 dias sem ver, sem enxergar, sem comer, até que Ananias, o homem de Deus, aquele discípulo simples, que não chegou se apresentando, não chegou com muita pompa, mas ouviu a voz do Senhor. Então a igreja, nós precisamos, as manifestações do Espírito de Deus, os dons espirituais, as curas, os milagres, os sinais, as maravilhas, os dons, eles não podem ser uma coisa estranha para nós. Eles não podem ser uma coisa assim, novidade, espantosa, mas tem que ser uma coisa, algo comum do nosso dia a dia, nós experimentarmos essas coisas. É para a igreja, o Senhor deu para a igreja, esses dons foi dado para a igreja. E nós temos que buscar, temos que desejar. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, Jeremias diz, o Senhor fala através de Jeremias, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Você quer experimentar esses dons espirituais? Você quer experimentar essas manifestações? Busque, tem que buscar. Se você buscar, você encontra. Agora tem muita gente que não busca, não corre atrás dessas coisas, das coisas espirituais, e passa desapercebido, passa a vida sem experimentar essas coisas. Então nós vemos aqui que Ananias era um homem que experimentava, tinha experiência espiritual. E a Bíblia diz que todos que são de Cristo, todos que têm o Espírito de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, Paulo, o apóstolo, ele fala, o que é espiritual discerne tudo, e ele de ninguém é discernido, o homem é espiritual. Então, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós nos deixamos ser usados pelo Senhor, ficamos buscando a Ele, nós vamos experimentar uma vida espiritual abundante, uma vida espiritual maravilhosa com Deus. A segunda coisa que nós vimos na vida de Ananias, que nós precisamos como igreja nos nossos dias atuais, é que ele se dispôs a atender o chamado do mestre. Porque no versículo 10 diz assim, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui. Ele não sabia nem para que Deus estava chamando ele. Ele só sabia que o Senhor estava chamando. E ao mesmo tempo ele disse, eis-me aqui. Quantos de nós ficamos relutando com o chamado do Senhor? O Senhor está nos chamando, o Senhor está nos desafiando, o Senhor está nos levando a fazer algo, mas nós sempre arrumamos argumentos,
Nós sempre não temos tempo, sempre dizemos, eu não tenho tempo, eu queria tanto fazer algo para Deus, mas eu não tenho tempo. Mas aparecem coisas para fazer e as pessoas arrumam tempo. Então, eu até estava conversando hoje com minha esposa, muitas vezes as pessoas ficam se lamentando, ficam às vezes até criticando quem não faz, mas ele não se dispõe a fazer, ele não se dispõe a ir. Jesus está chamando pessoas que queiram ir, que se disponham, que diga, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não é eis-me aqui se eu envio o Abner, não é eis-me aqui se eu envio o Guilherme. Senhor, envia-me a mim. Uma certa moça estava orava pela China, e clamando a Deus, e chorando, as lágrimas descendo, e ela chorando, e ela, Senhor, envia missionário para a China, envia missionário para a China, meu Deus, envia missionário para a China. E quando de repente ela escutou o Senhor falando para ela assim, por que você não vai para a China? Por que você não vai? Ao invés de você ficar orando para outros irem, por que você não vai? E ali ela entendeu que Deus estava chamando ela para ir para a China. Então, nós vemos uma necessidade, nós que somos discípulos de Cristo, vemos uma necessidade, nós entramos nessa necessidade. Essa semana mesmo, há uns dias atrás, o Guilherme, mais a Sara me procuraram, vamos fazer as videoaulas, né? Vamos fazer os vídeos de uma maneira melhor, tudo. Viu a necessidade, viu que eu estava fazendo sozinho, com dificuldade, se ofereceu. Aí essa semana o Abner também se ofereceu para cuidar da mídia, de fazer, já criou o YouTube, essas coisas. Então assim, você vê a necessidade e entra nela. Não é ficar jogando peso para outro, que o outro que tem que fazer, criticando o outro. Não, mas é dizer, eis-me aqui, Senhor. A palavra de Deus diz que muitos são os obreiros. A seara é grande, aliás, a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Muito pouco. Muito poucas pessoas se dispõem a ir, a fazer a obra de Deus. E Deus está chamando nesses dias. Terceiro aspecto que nós podemos ver é que em Ananias é uma dependência de Deus. No versículo 11, ele diz assim, então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E aí conta que Paulo, no versículo 12, fala que Paulo teve uma visão, ele via quando Ananias entrava, né? No versículo 13, Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias também, ele tinha uma fé, mas ele não tinha uma fé maluca, uma fé sem pensar, uma fé sem questionar, sem raciocinar. Mas ele raciocinou, Senhor, esse homem aí, ele veio para matar. Ele está com ordem dos principais sacerdotes para matar os cristãos. E o Senhor quer que eu vá até ele? No versículo 14 diz assim, no versículo 15, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhes mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi. Amém? Pronto. Ele sabia quem era Saulo, a fama de Saulo corria por lá. Mas ele foi, em obediência ao Senhor, ele foi. Como? Dependendo de Deus. Depender de Deus. O que é depender de Deus? Depender de Deus é confiar. Tiago capítulo 1 e o versículo 6... A palavra de Deus, ela fala que o que duvida é semelhante à onda do mar, que vai para lá, não sabe para onde vem, vai para lá, vai e volta, né? Esse é a pessoa que duvida. Então ele fala para nós não duvidarmos. O Senhor falou com você, o Senhor mandou você fazer, vá, creia, o Senhor está contigo. Versículo 6 diz assim, Tiago capítulo 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando,
pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Olha aí. Então, pedir com fé, sem duvidar. Então, quando depender de Deus, é confiar que Deus vai fazer, é confiar que Deus está cuidando de mim, mesmo em meio ao perigo, mesmo em situações difíceis, mesmo em situações tenebrosas. O Senhor está comigo, Ele prometeu que estaria, e eu confio nesta promessa. Outra característica de Ananias é que Ananias não estabeleceu condições para obedecer a Deus. No versículo 15 ao 17 do capítulo 9, ele diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele a mão, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Amém? Ele não impôs condição: Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou. Se o Senhor, eu vou lá até aquele homem, eu não sei. Aí tem gente que bota tanta dificuldade, né? Tem pessoas que querem dizer: eu estou pronto para fazer. Eu estou pronto. Mas quando vem o primeiro obstáculo, ele já desiste. Ele volta, ele já esquece de tudo e ele desiste no primeiro obstáculo. Então, assim, a pessoa que quer fazer, ele vai e faz. Tem um coração disposto para obedecer a Deus. Ele não vai estabelecer condições. Eu só vou se o Senhor me der isso, se o Senhor fizer aquilo. Eu só vou fazer uma visita se o Senhor me der um carro novo. Eu só vou pastorear se o Senhor me der um salário grande. Eu só vou condicionar a Deus. Não adianta você querer condicionar. Você tem que obedecer. Nós somos chamados para obedecer incondicionalmente. Amém? Outro aspecto que nós vimos na vida de Ananias é que Ananias não buscou sua glória. Isso aqui é impressionante e foi uma coisa que Deus falou comigo profundamente quando eu estava preparando essa palavra. Diz assim: então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Então ele foi não para que o seu nome aparecesse. Eu sou um profeta, eu sou um homem que ora, eu sou um homem assim, assado. Não, ele foi glorificar o nome de Jesus. Ele buscou exaltar o nome de Jesus. O nome de Jesus que foi exaltado. E depois que ele vai lá e faz o que tem de fazer, ele desaparece de cena. Não vemos mais falar em Ananias, a não ser quando Paulo cita ele no capítulo 22, falando sobre a sua conversão. E aí ele cita. Então, muitas vezes a pessoa faz e ele, e Paulo se converte. Fui eu que dei Paulo, esse Paulo aqui, hoje, apóstolo, é meu discípulo, fui eu que orei por ele, e ele enxergou, eu estava lá. Às vezes as pessoas querem muita glória. E muitas vezes, eu estava meditando esses dias, eu tenho questionado várias coisas, e muitas vezes Deus não está fazendo milagres, mais milagres, operando mais no meio do povo de Deus, porque as pessoas às vezes não estão buscando a glória de Deus. Não estão buscando exaltar a Deus. Se Deus usar ele para começar a fazer milagre, ele vai começar a achar que ele que é o bambambam, ele vai começar a achar que ele é até Deus. Ele vai começar a achar que ele é Deus. Então, muitas vezes, por causa disso, essas coisas que estão impedindo os milagres, o agir de Deus, a manifestação sobrenatural do Espírito Santo no meio da igreja. Então, nós precisamos voltar aos princípios da palavra de Deus, a dependência de Deus, buscar intimidade com Deus, ter experiência, estar disposto a atender à vontade de Deus, amém? Não estabelecer condições. Eu não vou fazer algo para Deus só
baseado em se Deus fizer isso na minha vida, eu vou atender o chamado. Não, obedeça, diga, eis-me aqui, Senhor, eu sou teu servo. A palavra servo quer dizer escravo. Escravo não tem direito de escolher nada, ele tem que fazer tudo que o seu Senhor manda. Isso é a função do escravo. E não buscar a nossa própria glória, devemos buscar a glória de Deus, amém? Não procurar fazer nada para nos exaltar, para nos achar que somos os melhores, que somos os santarrões, que somos os super crentes, amém? Ninguém é super crente, nós dependemos de Deus, nós precisamos de Deus, amém? Eu quero neste momento orar, agradecendo a Deus e pedir que o Espírito Santo visite cada um de nós, cada um dos que ouviram esta palavra, que receberam esta palavra, que cada um possa ser tocado pelo Espírito Santo e fazer uma reflexão interior, olhar para dentro de si e ver como é que está. Deus quer levantar pessoas, Deus não está querendo levantar estrelas, Deus não está querendo levantar pessoas para ficar nos holofotes. Deus está chamando pessoas, cristãos anônimos, para servi-lo com sinceridade, para servi-lo com fidelidade. Ele quer usar essas pessoas. E você é a pessoa que Deus quer usar. Você é a pessoa que Deus vai usar nessa geração. Amém? Em nome de Jesus, eu vou orar nesse momento com você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Eu quero pedir que o Senhor vá ao encontro do teu povo, de todos aqueles que receberam esta palavra, que nós possamos seguir o exemplo daquele servo do Senhor humilde, que era Ananias, que não buscou engrandecer, enaltecer o seu nome, mas procurou engrandecer o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos seguir por este caminho. Pai, que nós possamos seguir na certeza, na confiança de que o Senhor dos Exércitos está conosco. Pai, em nome de Jesus, obrigado por tudo. Abençoa cada um dos seus filhos. Fortalece, enche com o teu Espírito, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa a semana de cada um. Que nós possamos ter uma semana repleta de bênçãos. Que nós possamos ter uma semana de vitória. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos receber uma notícia de que essa praga acabou, que nós possamos receber uma notícia de que o remédio foi descoberto. Amém. Pai, em nome de Jesus, e que o teu poder se manifeste em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoa todas as pessoas que estão do outro lado nos ouvindo. Que o Senhor entre nas suas necessidades e o Senhor dê vitória a cada uma. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe sua vida.